E a partir de hoje nós iniciamos uma série de entrevistas para também entendermos como foi o ano de 2025 nos municípios da nossa região. A partir de hoje nós conversaremos com os prefeitos dos municípios da nossa região e também com os presidentes dos legislativos para sabermos como foi o ano de 2025 em cada um dos municípios. Hoje nós conversamos com Ezequiel Pasquetti, prefeito do município de Rondinha, para batermos um papo a respeito do ano de 2025. Primeiramente, prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui em nossa emissora. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Nós que agradecemos a oportunidade. Em teu nome, nós queremos cumprimentar a todos os ouvintes dessa emissora. Cumprimentamos também, de uma forma especial, o nosso povo do município de Rondinha. E aqui, como nós abrimos uma rodada de entrevistas, nossos colegas prefeitos da região, a gente quer fazer um cumprimento também dos meus colegas prefeitos, que a gente se encontra no dia a dia, nas andanças aí da vida, cada um representando o seu município, batalhando por ele. E a gente sabe que do engajamento que cada um tem e da vontade que cada um tem também para desenvolver o melhor trabalho no seu município. Bem, prefeito, falar de Rondinha é falar de um município sempre que está despontando em diferentes ações e sempre trazendo um olhar um pouco mais aguçado para com a sua população. Por que a gente fala isso? Porque a gente notoriamente vê uma preocupação em desenvolver as atividades de uma administração pública, mas também de chamar essa população para mais próximo dos poderes e proporcionar uma qualidade de vida. Eu acho que qualidade de vida é um dos elementos essenciais para um município e em Rondinha isso é mais aguçado, não é mesmo? Jefferson, quando nós nos comunicávamos através dos microfones da Rádio Sarandi, da mais nova, ou quando era Sarandi só, a gente sabia que nós atendíamos uma região em comunicação. E hoje nós, falando nos microfones dessa emissora, a gente sabe que nós chegamos e a gente fala e a informação chega no mundo todo. Então a gente sabe que nós precisamos e nós vamos falar da Rondinha como realmente você comentou. Um município acolhedor, um município bom de se viver, um município com qualidade de vida. E isso tudo a gente pode dizer que se dá em função daquilo que o nosso povo, ele, por cada um que representa os 5.000 habitantes que nós temos, eles fazem criar essa situação. Então, de fato, a gente fala hoje e faz um breve histórico da realidade do município de Rondinha, com 60 anos de história, mas um município de gente muito batalhadora, trabalhadora, acolhedora, e isso tudo nós podemos dizer que até que nós temos uma população desse tamanho, a gente sabe que é mais fácil de você ter essa convivência. Quando é algo menor, a gente tem um encontro, diálogo diário, a gente se encontra com pessoas na rua, no mercado, na igreja, num órgão público. Então a gente sabe que você tem essa comunicação e essa facilidade de encontro, uma programação, numa festa. E então isso aproxima muito as pessoas e automaticamente essa questão ela se torna muito transparente. E além de transparente, você percebe que fica uma questão muito humana. Então, por isso que nós podemos dizer que hoje a gente vive essa realidade no município, nos municípios em torno, que a realidade ela é igual, parecida, justamente por nós termos uma região de pessoas que na sua essência, na sua história, buscaram e construíram isso justamente para se viver num lugar bom. Porque quando a gente fala em Rondinha, a gente fala em município. Mas quando nós falamos em Rondinha e município, nós falamos das comunidades, falamos das famílias, falamos das entidades e todos, graças a Deus, pensam nesse mesmo bem comum. Bem, prefeito, hoje nós vamos passar um pouquinho por algumas secretarias, alguns assuntos também da municipalidade, mas eu quero também já iniciar por uma questão. Há poucos dias nós tivemos o município de Rondinha sendo destaque a nível nacional através de uma premiação que é ligada à área da saúde também. Algo que sempre chama a atenção é a questão, e já falei isso na última vez que o senhor esteve aqui, é a questão de ir além dos limites da própria lei de investimentos, né? A gente sabe que tem as diretrizes, enfim, e sempre se é investido até a mais
em certos pontos, inclusive a questão da saúde, que foi destaque, né, para o município de Rondinha. Fala um pouco para a gente como foi este ano, em 2025, na questão da saúde, sendo premiada também, chancelada esse trabalho através dessa premiação. Jefferson, eu digo para ti aqui que, e quando eu me comunico e falo com outras pessoas, eu procuro falar com humildade diante daquilo que a gente representa. Por quê? Eu faço um breve relato aqui para nós entrarmos nesse assunto. Eu venho de 5 mandatos na administração pública e trabalhei em Rondinha em 6 eleições. Então, de 6, 5 eu fiz parte como vice-prefeito e como prefeito. E para falar disso, eu comento aqui que nós, nessa volta na administração pública, nós trabalhamos uma mudança por parte de pessoas. Então, dos secretários que a gente tem hoje, a gente reformulou todo o corpo técnico em termos de pessoas, e nós mudamos secretários. Então, alguém ficou mais na parte administrativa, planejamento e finanças, e o restante a gente mudou. Mudou para nós termos pessoas diferentes, que têm uma ideia diferente, alguém que chega e também pensa um pouco diferente daquilo que já vinha vindo. Então, daquilo que a gente tinha, a gente procurou inovar e trabalhar algo a mais daquilo que a gente caminhou nos anos que nós fomos prefeitos ou vice-prefeito na época, e a gente hoje chega com um grupo diferente, com força de vontade e com cautela por aquilo que eles querem desenvolver na sua secretaria. E aqui nós entramos na questão da saúde, que você muito bem comentou. Então, para nós, a gente foi buscando e vendo o que a gente podia fazer de diferente na questão daquilo que já existia. E a gente buscou trabalhar uma parte mais de contato, mais humana, de atendimento. Quem chega na saúde, a gente pede, a gente cobra o quê? Que tem esse atendimento. Por quê? Porque ninguém vai numa secretaria de saúde, numa unidade básica de saúde ou lá no hospital por passeio. Vai porque tem uma necessidade. Então a gente quer que essa pessoa se sinta bem. E nós buscamos isso, e aí a Rosane com a equipe, a gente pode dizer que se engaja muito nesse processo da questão da saúde. Ontem mesmo a gente nos procuraram a respeito de uma situação, uma cirurgia, conversamos com a secretária, a família já mandou mensagem agradecendo: poxa, a gente reconhece o porquê que vocês foram como município selecionados em saúde e bem-estar melhor do estado. E porque logo vem dando certo, muita coisa talvez pode não dar, mas a gente conseguiu buscar isso e nós levamos de volta essa premiação para o município. Reunimos a equipe da Secretaria de Saúde e a gente agradeceu e entregamos aquele prêmio que nós recebemos para a Secretaria. Isso volta lá onde nós temos a Secretaria de Saúde, aquilo fica, porque é mérito da equipe da Secretaria que desenvolveu isso. Então a gente percebe que são situações que vêm dando certo, como nós criamos também em parceria com o Hospital Padre Eugênio, né? Criamos a parceria com o hospital no plantão 24 horas, né? Hospital nosso de pequeno porte, mas um hospital que tem toda a infraestrutura de atendimento primordial. A gente tem hoje médicos 24 horas por dia, de segunda a segunda. A gente fez isso, o município entra com aporte financeiro para que isso aconteça, o hospital tem a contribuição dele também. Temos uma clínica de oftalmologia que é referência na coordenadoria de saúde da nossa região aqui, que atende todos os municípios. Conveniamos também o município, trabalho através do hospital com essa clínica. Criamos um programa de saúde ocular infantil para nós atendermos os nossos alunos, diagnosticando já de uma maneira preventiva a questão ocular para esses alunos da rede municipal de ensino. Então a gente vem buscando essas alternativas e talvez isso que nos deu essa graça da gente ser contemplado, mesmo sabendo que todo mundo trabalha para que possa ser o melhor para o seu município. E hoje Rondinha levou esse prêmio e a gente reconhece e agradece realmente todo esse trabalho das equipes que trabalharam conosco para nós podermos atender melhor a nossa população. Renovamos
praticamente 90% da frota de veículos, aumentamos também a frota para atender a demanda do deslocamento dos nossos pacientes. Então a gente procura trabalhar essa parte justamente para dar esse atendimento, porque como eu falava, a saúde é uma questão muito delicada, que você sabe que precisa esse atendimento, a pessoa precisa ser atendida da melhor forma possível, e eu mesmo sou testemunha por questão de família que a gente depende muito disso e a gente precisa. Por quê? Porque muitas vezes você fica sem rumo e precisa de alguém que nos guie e nos dê essa atenção merecida, como todos precisam e todos merecem. Na manhã de hoje a gente conversa com o prefeito Ezequiel Pasquetti, prefeito de Rondinha, para entendermos, falarmos um pouquinho do ano de 2025 nas atividades da administração municipal. O prefeito quer entrar aqui também em uma questão, já colocamos duas questões juntas, que é a questão da agricultura e a questão das obras do município. A Secretaria de Obras chama muita atenção que neste ano teve uma divulgação bem frequente do calendário de trabalhos semanais que a própria Secretaria desempenha no município de Rondinha, grande parte dele também atendendo a questão rural. Por isso que eu falei de colocarmos esses dois assuntos juntos, que em alguns momentos, né, andam até lado a lado. A agricultura do município de Rondinha, fala um pouco para a gente dessas atividades, das ações e também a Secretaria de Obras, que vejo que 2025 foi um ano de muito trabalho também por lá, não é mesmo? São secretarias importantes que nós podemos dizer que 80% do nosso retorno ele se dá em função dessas secretarias, né? A agricultura em Rondinha é o carro-chefe, né? A gente é destaque também em Rondinha no sistema produtivo. A gente tem muito forte a produção de suínos hoje, a produção de leite se mantendo e a produção de grãos com alguns outros complementos que nós temos aí, a fruticultura, que também tem pessoas que trabalham e desenvolvem essa atividade no município e outras que automaticamente são fonte de renda de cada família. Mas as principais são essas, e a gente pode dizer aqui que nós entramos com um objetivo de atender a demanda do nosso povo por aquilo que é da necessidade de cada um. Trabalhamos muito forte nesse ano aqui na questão de escravos, né? Na parte da suinocultura e na bacia leiteira, desenvolvendo atividades que as famílias estão aprimorando o seu sistema de produção. A gente sabe que da história que nós fizemos parte no município em 20 anos, nós podemos dizer que estamos com 30% de famílias do que era a produção leiteira, lá 20 anos atrás. Mas hoje, esse percentual de famílias que estão na atividade, eles superam a produção daquilo que era 20 anos atrás. Por quê? Mudou muito a genética, mudou muito a forma de trabalho, toda a parte de produção, né, de complemento daquilo que é uma dieta que é feita hoje por parte do sistema produtivo na vaca. Então, isso tudo, o pessoal está muito organizado, muito esperto e buscando conhecimento, e as empresas dão esse suporte. Então, a gente foi trabalhando, por quê? Porque a gente percebe que as famílias que têm sucessão, eles querem continuar investindo nessa propriedade justamente para ter a sua fonte de renda, são vocacionados para essa atividade, mas também precisa de uma infraestrutura diferenciada que te facilite o trabalho. Então, muitas dessas pessoas trabalharam e o município fez todo esse aporte de terraplenagem por parte de composto ou de freestyle para atender esse sistema de produção, como nós fizemos muito também na questão da suinocultura. Então, nós passamos de 17 escravos nesse ano aqui entre a suinocultura e bacia leiteira, que o município dá como contrapartida aquilo que é o sistema de produção dessas pessoas. Isso tudo a gente faz de forma gratuita. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue atender no dia, pediu, amanhã está lá, mas a gente tem toda uma sequência de organização, como escravos de outras atividades também a gente desenvolve, de construção na parte do perímetro urbano, escravos para casas, comércio, ou garagens no interior e casas no interior. Então a gente atende essa demanda para o nosso povo, e a gente sabe aqui, Jefferson, que essa produção ela se mantém muito equalizada. Por quê? Porque as empresas que nós temos, tanto na área da suinocultura quanto da bacia leiteira,
ou também no assessoramento, no sistema produtivo de grãos, são empresas sérias que nós temos no município. Então, empresas comprometidas que ali estão, né, dão o suporte para essas pessoas que têm esse sistema de produção desenvolvido na sua propriedade e que dão esse acompanhamento. Porque hoje você sabe que vence quem é o melhor, que ganha mais quem produz mais. Então, isso tudo está acontecendo muito por quê? Porque a gente percebe que o comprometimento da empresa com a parceria do produtor, então você assume aquilo que é passado, você desenvolve, você consegue. Então, isso tudo a gente sabe que foi batalhado, renovamos praticamente quase toda a frota da Secretaria de Obras em maquinário, inovamos, nós tínhamos 2 escavadeiras, compramos outras 2, caminhões, então a gente hoje chegou há pouco uma carregadeira nova, agora estamos trabalhando no empenho de uma motoniveladora. Então, tudo isso a gente busca para nós podermos dar essa resposta por aquilo que é produzido. Então, dentro dessas secretarias, a gente sabe que o nosso povo ele é muito bem organizado por aquilo que quer fazer. E desenvolvemos, junto com a Emater, o Seminário Regional do Leite, que recebemos aí municípios de toda a região, de Frederico, que é a regional da Emater que a gente que a gente pertence, e a gente via a vinda dessas pessoas para Rondinha, que foram com uma expectativa por aquilo que Rondinha foi sempre destaque na produção de leite. Então a gente sabe que isso daí também foi muito bom, bonito, bem organizado, as pessoas gostaram, agradeciam, e a gente levou profissionais para trabalhar as palestras, os encontros que foram realizados, 4 temas naquele dia, justamente focalizado naquilo que é diretamente aquilo que é vivido na propriedade específica. Então a gente vem buscando isso e a gente fala que é parceria do poder público em nós desenvolvermos essas atividades em conjunto com o nosso povo, justamente para quê? Para que a gente possa idealizar aquilo que talvez é um sonho que muitos tinham e estão realizando hoje, como muitos já realizaram. E uma questão muito delicada que nós temos, Jefferson, nos municípios, e não é só a Rondinha, é a questão ambiental, porque a gente sabe que ela merece um cuidado. E muitas vezes nós temos problemas criados em propriedades que são de vários anos e a gente então é muito cauteloso nisso, mas nenhum empreendimento deixa de ser feito em função do departamento, junto com a Secretaria de Agricultura, que a gente busca acompanhar e que a gente sabe que as pessoas que querem fazer chegam, conversam, a gente vê a forma melhor e a gente executa com eles aquilo que é de uma localização de uma pocilga, aquilo que é a localização de um freestyle, de um compost e aquilo que é da demanda da sua propriedade. E destaco aqui também que dentro da suinocultura, hoje nós temos a empresa, a Rogepal, o GOB, que está fazendo uma unidade, um investimento aí próximo a 30 milhões de reais, onde se desenvolve todo o sistema de produção praticamente dentro daquela unidade que eles estão desenvolvendo para ter aí todo o sistema de produção. Muitos leitões vinham de fora, que compravam, hoje querem desenvolver isso por parte da empresa mesmo, então está tendo também esse investimento que a gente reconhece e fica feliz justamente por quê? Porque comprova aquilo que é o sistema de produção que nós temos no município de Rondinha. Bem, prefeito, a gente está falando um pouco das ações do município, mas a gente tem que lembrar a questão, né, de investimentos. Hoje a gente está falando de um município, quantos habitantes? 5.000 habitantes. 5.000 habitantes que notoriamente, e isso vem até no histórico do município de Rondinha, a gente sempre cita uma questão. Muitos dos investimentos são próprios, Rondinha consegue investir com os seus próprios recursos, muito deles, ou seja, andar com as próprias pernas. Como é que está hoje a questão de investimentos, a questão de recursos do município e também a participação, né, dos poderes constituídos, seja recurso federal ou estadual? O município de Rondinha, como os outros, ele vive daquilo que se produz em cada município e também aquilo que é da participação da questão de impostos, que tanto vai a parte do governo do estado quanto a federal. Então isso a gente vive principalmente de recursos vindo
do FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, e nós participamos da questão do ICMS, que é aquilo que é produzido e aqui fica, e outros encaixes que você tem dentro do orçamento também. Isso tudo, eu digo que o município ele é agraciado porque a gente tem um orçamento, hoje é superior a 50 milhões de reais ano, né? Que a gente sabe que, dividindo por habitantes, não deixa de ser um orçamento que é um orçamento bom, né? A gente sabe que, na proporção, na divisão disso, a gente pode dizer que é um orçamento organizado para um município do porte nosso. Por que se dá isso? Quando que eu assumi lá em 2012 de prefeito, o ICM nosso, na proporção do FPM, dava 3:1. Mas por esse sistema de produção que nós temos, ele se equalizou. Então o ICM também foi uma fonte que ele subiu. Como é uma preocupação que nós temos agora na próxima, agora na reforma tributária que está sendo desenhada, os municípios que produzem, como é o nosso, os nossos da região aqui, eles serão lesados por parte financeira. Por quê? Porque tem todo um sistema diferente de análise e um dos pontos que vai somar bastante é o consumo. Então você pega um município pequeno, ele consome pouco. Então, na tabela que nós temos aí, na próximo mandato, a gente pode dizer de prefeitos aí, talvez, não sei se chega até lá, a gente perde 4 milhões de reais, né? Pega Nova Boa Vista, perde, alguém outro ganha. Então a gente sabe que são questões que a gente se preocupa porque é uma questão orçamentária e você tem hoje um nível já de gestão. Mas nós trabalhamos com isso e nós buscamos muito recurso externo, né? A gente tem parcerias com o governo do estado, parceria com o governo federal e a gente busca essa questão desses investimentos. Então essas questões que a gente comenta aqui, a gente sabe que máquinas, infraestrutura urbana, infraestrutura rural também que a gente está desenvolvendo, muitas dessas questões a gente consegue com recurso externo, né, que vem da União ou vem do Estado, e a gente sabe que isso então agrega por parte daquilo que é a questão do nosso município. Hoje, por exemplo, a gente se sente feliz em dizer nós conseguimos fazer muitos trechos de britagens no interior, já um trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo prefeito Cantoni, a gente está continuando, nós temos para executar, a gente tem agora mais um projeto aí em torno de 70 quilômetros de britagem de estradas, nós temos pavimentação rural, né? Projeto já também iniciado, a gente executou, hoje nós já estamos avançando as linhas de etapas para outras comunidades, né? Passando da linha Tunas, que foi o asfalto, para a linha Marcão, em parceria com o deputado Dionísio Marcão, então nos ajudando nisso também. Nós temos cadastradas trabalhos aí de pavimentação em saídas da cidade para as comunidades também, a gente está buscando isso, a gente quer conseguir desenvolver esse trabalho de pavimentação também no interior. Agora nós estamos indo na próxima semana para Porto Alegre na questão do programa do governo do estado Pavimenta. Nós temos aí um investimento superior a 1.600.000 em pavimentação no perímetro urbano. Então são trabalhos que a gente vem buscando em parcerias com os órgãos da esfera estadual e federal, justamente para nós atendermos e a gente leva de volta para o município. Como a gente tem também nessa questão de investimento e infraestrutura, nós estamos aí já organizando com um projeto pronto a questão de uma área industrial, né? Em negociação já a conversa com proprietários de nós desenvolvermos uma área industrial em torno aí de 25 lotes, né? Tem lotes aí de 5.000 metros quadrados junto à RS. Então a gente quer trabalhar isso, a gente sabe que pela demanda que tem, nós conseguimos já acomodar aí umas 10 empresas que têm essa necessidade, outras ficam disponíveis para próximas que queiram trabalhar nisso também. Então a gente está criando isso e buscando, e isso tudo se dá nesse investimento, Jefferson, com recurso nosso, com recurso próprio, porque você até pode conseguir, mas a gente quer já se adiantar para nós podermos atender a necessidade desse povo que precisa de um espaço. E uma questão muito importante que a gente já trabalhou no meu
primeiro e segundo mandato de prefeito, e a gente está trabalhando novamente agora. Nós estamos agora contratando uma empresa para fazer um estudo daquilo que já foi elaborado, que é aquela bacia de contenção de água do Rio Lambari, e uma segunda alternativa, talvez, por aquilo que aconteceu em maio. Aquilo que foi estudado até então, o volume pluviométrico que nós tivemos em maio do ano passado, ele foi muito superior daquilo que se tinha dos registros. Então a gente agora está reestudando essa bacia de contribuição, fazendo uma análise daquela obra que existe hoje, daquele barramento do Rio Lambari, e talvez essa empresa, né, nos dê uma segunda solução de um conforto também por parte de cheias no município. A gente se sentia seguro por aquilo que já tinha sido feito. A barragem trabalhou perfeitamente, né, na sua essência daquilo que foi elaborado, mas ela extravasou justamente pelo volume e a quantidade de chuva, e talvez a gente faça uma segunda contenção de água, justamente para nós atardarmos a chegada lá onde que a parte dentro do perímetro urbano, o canal do Rio é mais estreito, que daí você vai segurando e ela vai escoando com calma depois. Então também são investimentos que a gente busca isso, tentar fazer com recurso próprio. Por quê? Porque aquilo que você tem em casa, o teu dinheiro, ele é muito mais ágil e muito mais rápido da aplicação. Então a gente encurta muito o caminho com isso. Então a gente vem usando das fatias daquilo que a gente já sabe que é recurso vinculado, que nós temos por cada secretaria, e nós temos também a economia que a gente faz para nós depois fazer frente diante daquilo que a gente precisa em contrapartidas ou obras e investimentos, como a gente comenta aí para ti, para os nossos ouvintes, que a gente quer desenvolver e fazer. Então a gente tem ideia, né? A gente sabe da necessidade do nosso povo, a gente precisa reformular umas questões em espaços públicos, né? Em reformas. Colegas prefeitos nossos construíram onde é a prefeitura municipal, outros espaços. A gente precisa hoje já investir nisso também. Queremos fazer na Secretaria de Obras um investimento de garagem para atender as máquinas que lá estão. Nós temos um investimento superior a 20 milhões de reais de máquinas, e muitas vezes 60% delas ficam no tempo. A gente quer fazer isso também. Então são coisas que a gente busca para atender essa demanda que é necessária, mas você tem que fazer o complemento daquilo que é a necessidade diária, mensal e anual dentro do processo da administração. Poderíamos ficar aqui falando um bom tempo de Rondinha, e não é por acaso não. O município, como a gente falou, sempre desponta em suas ações, mas hoje a gente conversou com o prefeito Ezequiel Pasquetti sobre um pouco de como foi o ano de 2025 lá no nosso querido município de Rondinha. Prefeito, como falei, poderíamos ficar aqui um bom tempo, né? Mas queremos agradecer a sua presença e reforçar também que no ano que vem o jornalismo da nossa emissora vai estar presente com o município, e sempre é bom a gente valorizar a essa comunidade que tão bem também recebe a nossa emissora. Muito obrigado. Jefferson, agradeço a oportunidade. A gente sabe que falamos aqui principalmente daquilo que foi mais volumoso no trabalho. Trabalhamos muito na questão da educação, reformulação dos prédios escolares, né, nas escolas, reforma, toda a demanda da questão também de investimento na parte profissional dentro da educação, assistência e outras secretarias. Mas aqui fica o meu registro, o meu agradecimento aos meus colegas de trabalho, né, de todos os que compõem o quadro de servidores do município. A gente quer agradecer porque eu sou colega de trabalho dessas pessoas. Fico agradecimento aos nossos secretários, que muito bem nos representam nas secretarias, ao nosso vice-prefeito Paulo, e a equipe de vereadores também que nós temos no município, né, de Rondinha, parceira muito à Câmara, da administração também, e são pessoas que se comprometem por aquilo que fazem. A gente se reúne, a gente tem reunião de secretários, a gente conversa, a gente traça metas juntas. Quando que é vinculado a uma secretaria, as demais trabalham em conjunto. Quando nós acertamos, Jefferson, a gente acerta na totalidade. Todos os secretários estão aí para contribuir. Nós não temos aí disputa em secretarias. A disputa que nós temos é pelo bem comum do município. Então a gente trabalha muito nessa unidade.
e a gente reconhece o trabalho de cada um que trabalha conosco, independentemente naquilo que desenvolve na administração. Agradeço a oportunidade. A gente fala de uma forma rápida para atender do tempo que a gente tem, mas a gente se coloca sempre à disposição de vocês, dos ouvintes e do nosso povo. Por isso agradeço e me despeço aí pedindo as bênçãos de Deus para cada ouvinte que nos ouve e deixamos um abraço especial aí para os ouvintes do município de Rondinha. Ezequiel Pasquete, prefeito do município de Rondinha, falando com a nossa emissora. E ainda hoje pela manhã, a gente vai ter também a palavra do presidente do Legislativo de Rondinha, Eduardo Zorzi, também trazendo um panorama do que aconteceu no Legislativo do município em 2025.